louvor e adoração ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida também, você que está aqui conosco hoje. Esse tempo tão frio, né, irmãos? Estava sentado ali, agora minha esposa vai sofrer, porque eu saí da frente, o vento vai pegar todo nela. Vamos ver quanto tempo ela vai aguentar ali. Mas está muito frio, né? Mas nós estamos aqui. Porque não existe um calor, né, físico, mas existe um calor espiritual, né, que nós sentimos nesse lugar, que aquece o nosso coração. E é por isso que é bom estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Às vezes nós ficamos em casa, né, frio, está desanimado, está cansado. Mas quando a gente vem para esse lugar, as nossas forças, ela é renovadas, nossas esperanças, nossas expectativas. E para mim, além de tudo isso, é bom rever os irmãos, né? Eu que tenho a oportunidade de, nesse momento, estar aqui só aos domingos, eu posso rever os meus irmãos, né? Não sei se é interessante para os irmãos me rever, mas eu fico feliz em estar aqui junto com os irmãos. E esse é o momento, irmãos, da palavra do Senhor, momento da pregação da palavra de Deus. Eu quero te convidar, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de 2 Crônicas. Hoje nós temos aqui a ausência do nosso pastor, da nossa pastora Jurema, devido ao acontecido, né, do conhecimento dos irmãos. Nossa pastora Jurema, ela infelizmente veio a perder a sua mamãe. E hoje o nosso pastor está em casa com ela, fazendo companhia, nesse momento tão delicado. Vamos continuar orando pela vida do nosso pastor, pela família da nossa pastora também, para que Deus possa trazer paz, conforto e consolo nesse momento. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 33, nós vamos estar lendo, eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 11. Trouxe sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, na sua versão, a versão que você está familiarizado. Capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso de número 11. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas, diz o Senhor, deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém,
a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Que texto terrível, né, irmãos? Quanta coisa ruim, quanta atrocidade esse camarada chamado Manassés foi capaz de fazer. E ele reinou 55 anos. Imagina quanto tempo de coisas erradas foram acumulando na sua vida. Irmãos, hoje, devido ao que já foi dito aqui, hoje foi um dia de muitas reflexões. Estivemos junto ali, a família do pastor ali no velório, no sepultamento da sua sogra. E esses momentos assim sempre levam a gente a refletir muito sobre a vida. Eu estava me recordando, né, de uma série de coisas, dentre elas da minha infância, quando eu ainda garoto, não tem muito tempo, claro, né? Quando eu ainda adolescente, morava ali na região da Pocilga, e ali realmente tinha muito brejo. Hoje já quase não tem mais brejo, o pessoal foi aterrando, foi construindo. E de uma rua, da rua da Pocilga até a outra rua que vai para o Garrão, só tinha brejo. E nós vivíamos no meio daquele brejo, brincando, correndo para lá, correndo para cá, correndo atrás de pipa. Uma pipa voava, a gente não queria saber onde ela ia cair, a gente corria atrás, só olhando para a pipa. Pulava cerca, pulava vala, ia pulando e corria no brejo. Quantas vezes eu voltei para casa com lama até a cintura, irmãos. Não entrava dentro de casa, né? Ali mesmo, no quintal mesmo, minha mãe dava um jeito. Antigamente tinha aqueles tanques de cimento, né? Subia em cima do tanque ali, lavava da cintura para baixo, para depois entrar dentro de casa e tomar banho. Se fosse num tempo como esse, talvez nem tomasse banho. Mas eu me lembro dessa minha infância, eu corri no brejo, e o brejo é interessante, porque ele é enganoso. Você olha aquele capim verdinho, você vai correndo, e você vai afundando. Daqui a pouco, quando você percebe, você não consegue mais se mexer, porque você está atolado no brejo. Isso acontecia comigo várias vezes, acontecia com outros colegas também, de um ter que ajudar o outro, que ficou agarrado, atolado no brejo. E essa imagem do brejo, né, ela é muito semelhante ao pecado, porque o pecado é assim, da maneira como nós nos aventurávamos no brejo para poder pegar aquela pipa, assim acontece conosco também quando nós nos aventuramos por uma vida de pecado. Ninguém entra numa vida de pecado pensando assim, não, eu vou entrar ali porque eu vou me destruir, porque eu vou me acabar. Não, irmãos, não é assim. Quando a gente entra numa vida de pecado é para se agradar, é para se deleitar, é alguma coisa que está nos interessando, que está massageando o nosso ego, é alguma coisa boa, interessante, e a gente vai se aprofundando naquilo ali, e assim como acontece no brejo, que as pessoas se atolam lá, assim é o pecado. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo, e sempre começa com pequenas coisas na nossa vida, pequenos interesses, a gente vai fazendo, a gente vai dando brecha, a gente vai dando lugar, e quando a gente menos percebe, nós já estamos em um atoleiro. Quando as pessoas menos percebem, elas já estão numa situação tão atolada, tão afundada, que elas não conseguem mais sair sozinhas. Estão precisando de ajuda, e o pecado é dessa maneira. E o que isso tem a ver com a história desse rei, chamado Manassés?
na vida dele não foi diferente. Ele começou a reinar aos 12 anos de idade. Manassés era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias é aquele rei que Deus mandou o profeta na sua casa dizer para ele: põe a sua casa em ordem, porque você está doente e essa enfermidade é para a morte. E esse rei virou-se para a parede, clamou ao Senhor, e Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. E ele pensou sobre a sua vida e decidiu colocar o seu filho como rei junto com ele. O rei Manassés, ele foi consagrado a rei com 12 anos de idade, porque ele reinava em conjunto com seu pai. E como um rei jovem, todas as possibilidades do reino estavam diante dele. Tudo que ele quisesse fazer, ele poderia fazer, e como nós lemos aqui nesse texto, ele foi fazendo coisas erradas, coisas erradas, coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus. Deus havia instituído orientações, leis, ordenanças, para que o povo andasse no caminho certo. Naquela época era conhecida como a lei de Moisés, e nós temos isso aqui também em mãos, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, que é para que possamos andar no caminho certo, no caminho da obediência, porque a obediência produz bênção para a nossa vida. Mas esse rei Manassés, ele decidiu no seu coração andar pelo caminho da desobediência, e tudo começa com uma desobediência, tudo começa com uma escolha, com uma decisão, tudo começa com uma palavra que diz assim, com uma frase que diz: isso não tem nada a ver, eu posso, isso não faz mal. E algumas pessoas vão dizer que o pecado é como um cachorro, que se você deixar de alimentar esse cachorro, ele vai ficar fraco, ele vai perder as forças, ele pode até morrer. E a gente sabe que cachorro morto não morde ninguém, mas quando você alimenta esse cachorro, que ele fica forte, que ele fica bravo, que ele fica cheio de vigor, ele se torna muito perigoso. E assim é na nossa vida, irmãos. Nós, seres humanos, nós temos uma inclinação para tudo que não presta. A nossa natureza humana, ela é manchada pelo pecado. Nós temos uma inclinação na gente. Eu sei que você entende isso, que às vezes vem pensamento no seu coração, na sua mente, que você pensa assim: meu Deus, de onde que está vindo isso? É a sua natureza humana falando mais alto. A Bíblia diz que a inclinação da carne é carne. O nosso desejo é para satisfazer a nossa carne. O que nós queremos, as nossas escolhas, se nós deixarmos a nossa carne nos controlar, nós vamos escolher tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo e vemos as atrocidades que acontecem lá fora. É só você ligar a sua televisão, naqueles telejornais, pessoas matando, pessoas roubando, destruindo. O que é aquilo ali? Deus não fez o ser humano assim. Mas o pecado, ele produz no ser humano tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, é fruto do pecado. E conforme a gente vai participando, conforme a gente vai experimentando, conforme a gente vai vivendo no pecado, cada vez mais a nossa vida vai sendo dominada, a nossa vida vai sendo consumida. E o mais interessante é que a gente não percebe isso. Às vezes nós não entendemos. E é por isso que é preciso que alguém de fora olhe para a nossa vida e nos avise. E diga assim: cuidado pelo caminho que você está andando. Cuidado com as pessoas que você está tomando conselho. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito. Tem caminhos que nós tomamos que parece que é um caminho tranquilo, que parece que é o caminho certo, mas o fim deles é a morte. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? São coisas que às vezes nós participamos e nós não percebemos, que aquilo ali só faz mal para a nossa vida, que aquilo ali só alimenta a maldade dentro de nós, o pecado dentro de nós.
E esse homem chamado Manassés, olha quantas coisas ruins ele fez. Nós estamos falando aqui, irmãos, do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, do povo que Deus disse assim: somente o Senhor adorarás. Deus disse para esse povo aqui: não terás outros deuses diante de mim. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Mas olha as coisas que esse rei fez. Vamos lá. Ele reconstruiu altares idólatras. Ele começou a reconstruir altares na terra de Israel que o seu pai havia destruído. O seu pai, o rei Ezequias, havia destruído um monte de altares a deuses estranhos, deuses pagãos. E esse camarada foi lá e reconstruiu. Olha a desobediência aqui. Foi lá e reconstruiu a outros deuses. Não, aqui eu vou reconstruir ao Deus Baal, aqui eu vou reconstruir um altar para Deus Aserá. E foi reconstruindo uma série de altares a deuses estranhos na terra de Israel. Ele também adorou aos exércitos do céu, que é isso, as estrelas. Antigamente os pagãos faziam isso, adoravam os astros celestes. E ele começou a fazer a mesma coisa, começou a prestar culto, a fazer reuniões solenes para poder adorar as estrelas. Ele construiu altares no templo de Deus. Percebam a ousadia desse camarada. Perceba como que o pecado vai consumindo a gente a ponto da gente não se enxergar. É aquela frase assim, né? Será que fulano não se enxerga? Será que só ele não percebeu? Irmãos, a Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele cega o entendimento. O diabo, ele age na mente das pessoas, ele joga setas para que as pessoas não entendam. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente entende a verdade, a nossa mente ela é liberta. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, para desfazer, para destruir as fortalezas do diabo, e levar todo o pensamento cativo à obediência do Senhor. Então toda luta, toda guerra que existe no mundo espiritual diz respeito ao nosso pensamento, ao que nós entendemos. É por isso que nós precisamos sempre falar da verdade, porque a verdade da palavra de Deus é que vai nos libertar, é que vai nos fazer enxergar a nossa vida. Esta palavra que eu estou pregando aqui, ela confronta a nossa vida. Ela nos faz parar para pensar sobre o que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, como que eu estou vivendo, o que eu estou falando. Será que a minha vida cristã tem sido uma vida exemplar? Será que a minha vida cristã tem sido uma vida correta? Nós somos cristãos. Nós precisamos ser corretos em tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que fazemos, nós precisamos ser o exemplo. Exemplo de postura, exemplo de compromisso. Nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para entrar nas trevas e clarear as pessoas que estão perdidas. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos na luz hoje. Então esse camarada, Manassés, ele construiu altares no templo de Deus. Olha que ousadia. É como se alguém viesse aqui dentro da igreja e fizesse de repente um trabalho espírita aqui, um trabalho de macumba aqui dentro. E o pastor dissesse: não, estou tudo bem, pode deixar, sabe? Ou se um de nós, líderes da igreja, permitisse que alguém fizesse isso, sabe? Que loucura é essa? A Bíblia diz que Deus, ele é santo, e ele não divide a glória dele com ninguém. Esse camarada, ele construiu altares no templo. Outra coisa que ele fez, ele praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e consultou os mortos ainda. Nós estamos falando de um rei de Israel. Nós estamos falando de um homem
que quando se tornou rei, ele recebeu nas suas mãos uma cópia do livro da lei. Nós estamos falando de uma pessoa que todos os dias o sumo sacerdote, os sacerdotes ensinavam a ele sobre a lei. Era alguém que precisava conhecer, que precisava saber. Era o exemplo da nação, era o líder da nação. Pensa comigo, se o líder da nação está desse jeito, imagina as pessoas. Imagina como estava o povo de Israel naquela época, nesse período. E o que ele fez, que foi assim, na minha concepção, foi talvez a pior das coisas, das atrocidades. Ele queimou seus próprios filhos em sacrifício a deuses estranhos. Você que é mãe, você que é pai, consegue conceber isso na sua mente? Que loucura é essa? Essa é a loucura produzida pelo pecado. Você já viu isso no noticiário? Você já viu pais fazerem isso no noticiário? Você já viu coisa pior? Pais, mães, irmãos, filhos fazendo isso? Porque o pecado, ele domina a vida do ser humano, a ponto da pessoa a quase que deixar de ser um ser humano, se tornar um monstro, se tornar um bicho. Isso é fruto do pecado. E era tudo isso que esse homem chamado Manassés estava fazendo. Coisas terríveis, coisas terríveis. E diante de todo esse comportamento, algumas coisas nós podemos apontar. Por exemplo, como liderança, ele foi uma péssima liderança para o povo de Israel. Ele ignorou todas as regras, todos os requisitos. Ele ignorou todas as orientações que estavam prescritas para o rei. Tudo aquilo que estava, todo o registro que havia para o rei, ou para qualquer pessoa de bem, ele ignorou. O orgulho entrou no seu coração, a soberba entrou no seu coração, o pecado dominou a vida dele. Um péssimo líder, um péssimo exemplo. E às vezes, irmãos, nós nos pegamos nessa situação. Porque, como eu disse, o pecado ele vai minando. É como uma ferrugem, que hoje está só um pedacinho enferrujado, mas que com o passar do tempo, se aquilo ali não for retirado, não for tratado, aquilo só vai crescendo, aquilo só vai aumentando. E a mente da pessoa vai sendo consumida por aquilo ali, pelo engano. E esse homem, líder de Israel, tinha ignorado todas as leis e tinha se tornado uma péssima referência para o povo. E nós precisamos tomar isso como exemplo, irmãos, para as nossas vidas. Porque se a gente não quer errar nesse sentido, tem um ditado que diz que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas que o sábio aprende com o erro dos outros. Então nós precisamos olhar para exemplos como esse e não seguir esse caminho. Uma pessoa que ignorou tudo aquilo que estava prescrito para o seu sucesso. E às vezes isso acontece com uma liderança também, com a minha liderança, com a sua liderança. E não pense você que liderar é só estar diante de um cargo. Você que é mãe, você lidera a sua família. Você que é pai, você lidera a sua casa. Você que tem um amigo, você pode também liderar a vida do seu amigo. Porque o que é um líder, senão alguém que conduz outra pessoa? Mas nós precisamos, irmãos, estar firmados nessa palavra. Porque senão nós vamos conduzir pessoas à derrota. Senão nós vamos conduzir pessoas à destruição. Se nós não seguirmos os princípios da palavra de Deus, aonde nós vamos parar? Esse camarada também foi uma pessoa muito frustrada na sua vida. Porque percebe a quantidade de coisas que ele foi fazendo. A quantidade de deuses que ele foi tentando, de certa maneira, agradar.
levantando altares a diversos deuses. Ele estava buscando uma coisa que ele não tinha dentro de si, mas estava buscando nos lugares errados, porque a gente sabe que só existe um Deus, e todos os outros nomes são apenas ídolos, que nós criamos, que são criados para poder satisfazer o nosso desejo, o nosso anseio de agradar. Com certeza houve muita frustração na sua vida, porque a todos esses deuses que ele tentou agradar, nenhum pôde responder a ele, porque são deuses falsos. Esse homem, com certeza, foi um homem que chegou no fundo do poço da sua trajetória de vida. Quando nós lemos no versículo 12, vai dizer que capitães do rei da Síria vieram até Israel e prenderam ele. Naquela época, o rei de Israel, o reino de Israel, ele era submisso ao rei da Síria. Então o rei da Síria mandou seus capitães lá, eles entraram em Jerusalém, não teve guerra, não teve batalha, nada disso, porque Israel era submisso a eles. Eles entraram lá, imagina a vergonha, entraram no castelo, manda chamar o rei, chamaram o rei, pronto, você está fazendo uma péssima administração aqui, e levaram ele preso para a Babilônia. O versículo diz que colocaram um anzol no nariz dele, e ele foi levado, preso, algemado, humilhado para a Babilônia. O rei de Israel, cheio de autoridade, tinha tudo para ser mais um rei abençoado, mais um rei bem-sucedido, porque ele estava em Israel, que era o povo de Deus, que era o povo do Deus verdadeiro. Ele tinha ali a possibilidade de ter o reino mais próspero, mas ele deixou tudo a perder, porque o pecado entrou na vida dele, entrou no seu coração, entrou na sua mente, e ele foi se envolvendo, até que chegou no fundo do poço, onde perdeu o seu reinado, onde ele foi humilhado, onde ele saiu preso dessa situação, e ele foi parar na Babilônia, preso, provavelmente jogado em uma sarjeta, em um calabouço. E às vezes, irmãos, nós temos tudo para dar certo, temos tudo. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, estou te prometendo isso, tomara que seja mesmo, se lembre de mim quando for, mas nós temos tudo para ter uma vida boa, irmãos. Estamos na casa do Senhor, na presença de Deus, Deus tem se preocupado conosco. Por quê? Porque pode ser que hoje você estivesse saindo um pouco da vontade de Deus, e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para dizer para você: cuidado, um abismo chama outro abismo, cuidado com esse brejo que você está entrando, você pode se atolar nele. O amor de Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Então nós temos na nossa vida as possibilidades, porque Deus é um Deus de possibilidades. Todas as possibilidades estão em Deus, porque Ele é aquele que cria, Ele é aquele que abre porta aonde não tem porta, Ele é aquele que cura, que sara, quando os médicos lavam as mãos e diz não tem mais jeito, Ele é aquele que entra e cura e restaura. Ele tem esse poder, e nós servimos a esse Deus. Mas às vezes, irmãos, na nossa vida não anda, às vezes nada acontece na nossa vida, porque nós estamos acomodados numa vida de pecado. Mas pode ser que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que enquanto há vida, há esperança, e Ele quer mudar a sua vida, e Ele quer mudar a sua história hoje. Ele quer te tirar desse rumo do pecado, desse caminho que vai te levar para o inferno, para uma vida de destruição, e Ele quer que você dê meia volta hoje, e trilhe por um caminho de vida, por um caminho de esperança, por um caminho de expectativa, por um caminho de coisas novas, porque andar com Deus é andar por um caminho de novidade de vida, irmãos, e é isso que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo.
O ladrão, ele vem senão para roubar, para matar, roubar e destruir. E Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida. E não é uma vida medíocre, não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. É viver a paz, é viver a tranquilidade, é viver a harmonia, é ter a sua família aqui na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus tem para a nossa vida, irmãos. O diabo, ele quer destruir as famílias, o diabo, ele quer envergonhar a nossa vida. O diabo, ele quer pegar o ser humano, que é a criatura de Deus, e ele quer deformar tudo. Mas o Senhor é aquele que restaura. E de repente você está pensando, mas para mim talvez não tenha mais jeito. E a sua história vai parecer com a história desse camarada, porque veja tudo que aconteceu com ele. E agora ele foi preso. O rei da Babilônia mandou prender ele, mandou jogar ele na cadeia. Provavelmente colocou alguém no lugar dele, falou: ó, vai reinando aí, porque esse rei já deu o que tinha que dar. E agora? Preso. Foi cair lá no fundo do poço. E quantas pessoas nós conhecemos que estão assim? Pessoas que um dia estiveram sentadas aqui com você, mas hoje elas estão atoladas na lama do pecado. Quando você está com essas pessoas, elas dizem assim: poxa, eu até queria, eu tenho vontade de voltar, eu tenho vontade. Mas a lama do pecado prende essas pessoas. E é muito difícil, irmãos. É muito difícil para alguém que está lá fora, para alguém que se afastou, porque nós somos orgulhosos. E às vezes nós não queremos reconhecer o nosso erro, nós não queremos reconhecer a nossa falha. E às vezes nós estamos tão cheios, né, do eu, e isso atrapalha a gente voltar, atrapalha a obra de Deus acontecer na nossa vida, atrapalha a nossa vida de evoluir, de crescer. E às vezes a gente só precisa reconhecer e dizer: Senhor, me ajuda. Chega de tentar com minhas próprias forças. No brejo é assim: quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quanto mais você tenta, mais você vai afundando, mais você vai se prendendo. Então chega de tentar sozinho. Deus vai te tirar dessa lama hoje. Deus vai te tirar dessa vida hoje. Ele nos chamou para ser luz, para dar o exemplo, para que as pessoas possam nos seguir e olhar para a nossa vida e ver esperança. Agora eu quero contar para você uma ilustração. Escute, por gentileza. O homem caiu em um buraco. Ele caiu em um buraco e não conseguia sair dele. Um viajante passou por perto e disse ao homem que meditasse a fim de purificar a sua mente. Assim, quando ele atingisse o nirvana, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem que estava no buraco fez o que o viajante disse, mas mesmo depois de meditar, permaneceu no buraco. Outro viajante apareceu e explicou para o homem que o buraco não existia, e que o homem também não era real, que tudo era uma ilusão. Mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro viajante passou por ali. Ele viu o homem no buraco e ele orientou o homem a fazer boas obras para elevar o seu karma. E ainda que ele morresse no buraco, ele poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. O homem que estava no buraco ficou ainda mais desanimado. Então passou outro viajante
e ensinou ao homem que estava no buraco, dizendo: se você orar 5 vezes por dia, voltado para o leste, e a seguir, você seguir também 5 importantes mandamentos, e se você for muito fiel, um dia, talvez, o divino liberte você. O homem que estava no buraco orou, mas orou da melhor maneira que podia, e já estava perdendo as suas forças de tanto orar, mas mesmo no buraco ele permaneceu. Outro homem apareceu, mas havia algo diferente nele. Ele chamou pelo homem que estava no buraco e perguntou: você quer sair desse buraco? Aquele homem então respondeu: eu quero sair desse buraco. E então o homem pegou uma corda, desceu até o fundo daquele buraco e tirou o homem que estava lá. E esse homem era Jesus. Só Jesus faz isso. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente tenta de várias maneiras sair dali, e ainda aparece na nossa caminhada várias possibilidades, várias ideias, várias promessas, várias religiões, prometendo que se a gente seguir, que se a gente obedecer aquilo ali, mas só Jesus tomou essa atitude de descer, de nos colocar no seu ombro e de nos tirar dessa situação. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 33, a gente leu até o verso 11, o verso 12 diz assim: mas em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. Versículo 13: quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Só Deus faz isso. A ideia é que você não erre, é que você não peque, é que você fuja do pecado, é que você consagre a sua vida, é que você se entregue para Deus, é que você gaste toda a sua força na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, é que você sirva o Senhor. A ideia é essa. A ideia é que você dedique toda a sua vida à causa do Evangelho. Mas a Bíblia diz: não pequeis. Mas se por acaso você pecar, obrigado, filha. Se por acaso você fraquejar nessa caminhada, você não será abandonado. Irmãos, hoje está difícil, irmãos. Pior que eu não consigo. Então a ideia, irmãos, é que a gente não chegue a essa situação. Mas se por acaso você chegou no fundo do poço, o Senhor Jesus vai te tirar dessa situação. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. E eu entendo que se Deus me deu essa palavra hoje,
E que se você veio aqui hoje, é porque você precisava ouvir essa palavra. Talvez você que está em casa, não sei, talvez você estava prestes a tomar uma atitude, prestes a tomar uma decisão, mas o Espírito Santo preparou esse momento para falar conosco, para falar sobre uma graça. O rei Manassés, ele buscou o favor do Senhor, buscou a graça de Deus. Sabe quando você faz um favor para alguém? Fazer favor significa fazer algo de graça. Não dá para fazer um favor e depois cobrar pelo aquele favor, né, irmãos? Misericórdia. Quando eu faço um favor, quando eu digo, não, eu vou te dar uma carona, eu digo, eu estou te dando uma carona de graça. Isso é graça. Manassés buscou o favor de Deus, buscou a graça de Deus. Manassés, ele foi no ponto certo de Deus, na graça, porque o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus que abre os braços para abraçar. E eu quero orar pela sua vida, que você se sinta abraçada pelo Senhor hoje, em nome de Jesus. Senhor, eis aí a tua igreja, Pai. Cada coração, cada pessoa, o Senhor conhece, Pai, os corações. Deus, eu sou um ser humano limitado, Deus, mas eu sei que o Senhor preparou essa noite para falar com a tua igreja, para curar as feridas, para sarar, Deus, aqueles que estão tristes, desanimados, aqueles que estavam pensando em tomar decisões precipitadas, Senhor. Meu Deus, o Senhor entra hoje na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor entra na casa de cada um aqui hoje, restaurando, transformando, dando vida, repreendendo o espírito da morte, repreendendo a doença, a enfermidade, repreendendo o desânimo, Senhor, repreendendo a tristeza, a angústia, a mágoa, Deus. Hoje é noite de restauração, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Deus. Vem com teu milagre hoje, Deus. Vem sarando. Vem, Deus, dar uma nova chance, dar uma nova oportunidade. Vem com tua graça, Deus, alcançar os teus filhos hoje, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu bálsamo. Obrigado porque nós, Deus, éramos ovelhas perdidas, e o Senhor nos resgatou. E o Senhor está resgatando os teus filhos novamente à tua presença hoje, Pai. E o Senhor está dizendo: ainda há chance, ainda há esperança, ainda há oportunidade. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Canta, inimigo eu fui. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Declara isso essa noite. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Declare isso. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.